o ambiente ele é muito de posição mesmo, sabe? Eu queria dizer assim, que a posição no espaço-tempo, ela só ela já mostra por que que as coisas são diferentes. Por exemplo, eu tô sentado aqui nesse exato espaço. A luz chega para mim de uma forma. Se eu tivesse a 20 centímetros mais atrás, a luz chegaria para mim de uma outra forma. Então, eu mesmo, se deslocando no espaço, eu recebo informações diferentes. Então, eu já mudo. A luz aqui para mim pode estar boa. Eu ajustei, mas se eu for um pouco para trás, ela pode ficar ruim, ela pode me incomodar. Então, ó, o mesmo estímulo, na mesma pessoa, no mesmo tempo, eu só mudei a posição. E o que antes estava cômodo passou a ser incômodo. Tá entendendo? O quão é delicado a função cerebral? Porque o cérebro evoluiu para sincronizar com mudança, para detectar mudança. Eu fui 10 centímetros para trás, eu mudei. Então, como é que as pessoas esperam que outras sejam iguais a elas? Elas pensem iguais. Tipo, é um contrassenso gigantesco, entendeu? Você querer que uma pessoa se comporte igual a você. Eu, como professor, por exemplo, eu tento educar em termos cognitivos. Por exemplo, quando eu falo de vacina, eu não quero que a pessoa pense igual a mim em relação à vacina. Eu quero que ela entenda por ela própria a importância das vacinas. Eu não quero que ela pense igual a mim, porque eu sei que ela não vai pensar igual a mim, porque ela não tem o meu cérebro, ela não tem a minha formação, ela não tem a minha vivência geral, entendeu? Os professores, às vezes, eles podem parecer que querem que a gente pense, né, os alunos pensem iguais a eles, mas não. Eu quero que você enxergue com a sua visão, o seu ponto de vista, isso. Por isso que eu tento desconectar muito o conhecimento de mim mesmo. Eu tento mostrar as coisas como elas são. E aí você tem a sua visão do fenômeno e você diz, realmente é uma coisa assim. Por isso que eu digo, não existem coisas absolutas. Porque tudo é relativo à posição e tempo. A tempo e espaço. Entendeu? Então, só o fato de ter duas pessoas aqui, uma do lado da outra, eu não tô ouvindo literalmente o mesmo som, na mesma altura. Eu não tô enxergando a mesma cor. Por que eu tenho que tomar a mesma decisão? Voltando pra gente concluir, já perdi tempo demais, mas isso aqui é muito importante. Uma pessoa neuroatípica é isso. É literalmente isso. Ela tem um cérebro. Você pode até dizer um cérebro diferente. Diferente do padrão normal. Quando eu digo diferente, é diferente na comunicação, diferente na sincronização. Aí é verdadeiro. Eu não estou dizendo necessariamente diferente de ter áreas maiores ou menores, hiperfuncionantes ou hipofuncionantes. Não é isso, sabe? Se fosse isso, se fosse, ó, se a neurociência fosse como a gente pensava há 15 anos atrás, a gente já tinha descoberto tudo praticamente. As coisas não se resumem a regiões hiperfuncionantes ou hipofuncionantes. E não, meu amigo, era só tacar a neuroimagem e acabou. Pega 1000 pessoas com depressão, taca a neuroimagem, acabou. Eu tenho um mapa de hipo e hiperfunção. Mas não é assim. A gente acha uma heterogeneidade muito grande. Porque tem muitas coisas que um exame de neuroimagem não pega. O conectoma talvez pegue agora. A maneira que o cérebro se conecta, entendeu? A área pode se ativar no mesmo nível. Só que ela está se ativando em respostas a áreas diferentes. Pronto. O melhor exemplo disso. Acho que um exemplo didático, principalmente para quem pega ônibus. Imagina que existe um terminal de ônibus. Esse terminal ele tem linhas, não é? E ele recebe um volume de 10 mil pessoas por dia, vamos colocar assim. O terminal hiperfuncionante, ele receberia 100 mil pessoas. O terminal hipofuncionante, ele recebe 1000 pessoas. Se eu ficar vendo a quantidade de pessoas que passam nas catracas, eu consigo traçar um perfil de hipo e hiperfunção do terminal.
Poxa, hoje o movimento veio só 1.000 pessoas. O movimento no outro dia foi 100 mil pessoas. Então eu consigo ver se ele tá hipo ou hiperfuncionante. Não consigo? Consigo. Só que se eu mudar as linhas e a mesma quantidade de pessoas continuar chegando, quando eu olhar esse recorte de quantidade de pessoas, de hiperfunção ou hipofunção, eu vou ter a mesma. Eu só mudei as linhas. As linhas conectavam bairros específicos, eu mudei os bairros. Ou seja, tá chegando outro tipo de pessoa, outro perfil de pessoa, mas com a quantidade a mesma, eu não peguei essa alteração. Entendeu? Isso responde por muitos transtornos mentais. A alteração da comunicação. Mas quando você olha pro hub, o hub tá igual, ele tá disparando igual. Ou disparando aumentado, se já era aumentado, ou disparando diminuído. Ou em alguns que tem depressão, eu pego 10 pessoas com depressão severa. Na pessoa 1, ela tem, sei lá, o córtex cingulado anterior muito ativado. Na pessoa 2, ela tem o córtex cingulado anterior hipoativado. Na pessoa 3, ela tem o córtex orbitofrontal hiperativado. Na pessoa 4, ela tem o córtex orbitofrontal hipoativado. Aí eu vou olhar os resultados e falar: é isso. Eu não consigo agrupar. Porque você está olhando errado. Você está olhando errado. A neurociência hoje está nesse ponto. Se alguém falar de focar muito em hiperfunção e hipofunção, sem contexto, essa pessoa está atrasada há 15, 20 anos atrás. Infelizmente. Se a pessoa fala muito de neurotransmissor, eu nem comecei a falar de neurotransmissor ainda. Neurotransmissor não é a coisa mais importante. Nem de longe. Na visão neurocientífica atual. Ah, se depressão fosse baixa de serotonina. Ah, se depressão fosse baixa de noradrenalina. Aí, meu amigo, pô, a mais fácil do mundo. Ah, se esquizofrenia fosse só o aumento da dopamina. Ah, se fosse assim, as coisas seriam muito, 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 muito fáceis. Novamente, a gente já teria resolvido esses problemas há 20, 30 anos atrás. Só pegar os estudos mais atuais sobre a própria depressão, não encontraram alterações substanciais na quantidade de serotonina. Porque não é problema na serotonina. Cleiton, mas por que que um fármaco que aumenta a serotonina, ele vai ter alguma ação eficaz sobre um transtorno depressivo? Porque os circuitos que estão disfuncionais, alguns dos, estão sob regulação, sofrem regulação dos sistemas de projeções serotoninérgicos. Acabou. Isso não quer dizer que a serotonina baixa. Entendeu? Isso quer dizer que o sistema serotoninérgico ele evoluiu para modular alguns comportamentos. Sistema noradrenérgico também. Sistema dopaminérgico também. Sistema colinérgico, aminérgico, GABAérgico, glutamatérgico. Entendeu? Mas as maiores alterações mais profundas não são nos sistemas de projeção difusa de monoaminas ou de neurotransmissores. Não são. Sabe por que, que a gente consegue ter uma resposta terapêutica mexendo no neurotransmissor? Porque são eles que regulam os circuitos base. Mas o problema não estão neles. Nem de longe. Em alguns casos específicos de alterações enzimáticas, a pessoa tem uma mutação na metileno tetrahidrofolato redutase, aí ela não vai conseguir, a partir da vitamina B9 ou folato, produzir o L-metilfolato, que é um cofator para tetrahidrobiopterina, que é um outro cofator para as hidroxilases, a tirosina hidroxilase, por exemplo, a triptofano hidroxilase. Tirosina hidroxilase produz as catecolaminas, a nora, a dopamina e a adrenalina. A triptofano hidroxilase produz as indolaminas, a serotonina, a melatonina, por exemplo. Aí essa pessoa específica, com essa deficiência enzimática específica,
tem problemas específicos relacionados a neurotransmissores. Aí, uma suplementação de 5-HTP ou de L-metilfolato pode melhorar a vida dessa pessoa, por exemplo, ou de tirosina também. Mas é um caso extremamente específico. Por isso que suplementar triptofano não funciona na maioria dos casos. Por exemplo, L-metilfolato, principalmente, o ideal é suplementar o quê? Para uma grávida. Mas aí é para outra coisa, é para o papel do metilfolato na síntese de purinas e pirimidinas, na síntese de RNA e DNA, para a produção, né, de divisão celulares, para fechamento do tubo neural. É outra coisa. Então a gente esquece disso, a gente simplifica demais, a gente foge da realidade. Então é isso. A área de associação temporal, ele é o sistema referencial de atribuição de significado, para saber que eu devo agir, né, o que eu devo fazer, para saber o que fazer, né? Os seus objetivos, as suas crenças. Área de associação parietal. É o sistema referencial de localização e sua relação com o corpo. Que é para saber como e quando agir. Essa parte aqui é para eu saber onde eu tô. Eu recebo as informações sensoriais, somestésicas, proprioceptivas. Eu sei onde os meus... Se eu fechar os olhos, ó, eu tô mexendo meu braço, ó, com o meu olho fechado. Eu sei que o meu braço está em cima, eu sei que o meu braço está embaixo. Sei que o meu braço está aqui. Aí você pode dizer, Cleiton, mas é claro que tu sabe, porque é tu que tá botando o teu braço em cima. Mas eu tenho um feedback dos próprios receptores informando o nível do meu braço. Entendeu? Então, eu consigo, ainda que não veja, mensurar onde o meu braço está. Entendeu? Você pode até... Outra pessoa pega meu braço. Não sou eu. A pessoa, se ela subir, eu sei que ela subiu. Se ela desceu, eu sei que ela desceu. Esse é um exemplo melhor, né? Entendeu? Se a pessoa me erguer, eu sei que eu estou sendo erguido. Se ela me descer, eu sei que eu estou descendo. Porque eu tenho um sistema de propriocepção que informa onde os meus membros estão no tempo e no espaço. O meu corpo está no tempo e no espaço. E a relação do meu corpo com objetos. Então eu estou aqui, ó. Eu sei que eu toquei na parede. Eu estabeleci um limite no espaço. Ó. Eu sei que minha garrafa está aqui. Eu não preciso olhar para minha garrafa para pegar. Peguei minha garrafa. Porque eu sabia que no espaço ela se relacionava desse jeito com o meu corpo. Eu não consigo pegar na câmera. A câmera está longe, por exemplo. Então, por quê? Porque eu tenho essa noção de espaço. Essa região aqui, ó, área de associação parietal. Aí elas se comunicam ó, com o córtex cingulado anterior, que é a análise de conflito, sistema de previsão e erro. A análise de conflito quer dizer o seguinte, de maneira geral, o que você queria fazer, você fez? O que deveria acontecer, aconteceu? É a expectativa e a realidade sendo juntada. Ou, expectativa, eu queria dar uma boa aula. Realidade, minha aula foi uma bosta. Eu fico triste.